Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 8 de Marcos. Vamos começar orando, sem muitas delongas, para a gente já ver aí o que o Senhor quer falar conosco no capítulo de hoje, um capítulo bem bonito. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Consagramos a Ti este dia, todas as coisas. Consagro a Ti este momento, Deus, te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa silenciar todos os barulhos, todas as vozes, tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, Deus, em nome de Jesus, que, sabe, Deus, a Tua voz cresça, Teu amor resplandeça, a Tua face resplandeça sobre nós. E o Senhor consiga, Deus, falar com cada um aqui, o que o Senhor quiser, no coração de cada um, como o Senhor quiser. Eu que oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles o distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora, ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado.
Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza, então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida inteira? Mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época tiver vergonha de mim, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Estamos com tempo, acho que vai dar para comentar mais uma parte aqui do capítulo. Mas eu quero começar por essa última parte. Por quê? Na verdade, as duas últimas. Quando Jesus vira e pergunta para os discípulos quem estavam dizendo que ele era. E aí os discípulos vão dizer que alguns afirmavam que ele era um profeta, outros Elias, outros João Batista. Como a gente já viu, Herodes achava que ele era João Batista. Lá na morte dele, vai achar que ele está chamando por Elias. Enfim, todo mundo... E eu quero voltar até um pouquinho antes. Na parte de Jesus e o cego de Betsaida, que vai dizer... Olha só, deixa eu voltar ali. Depois Jesus e os discípulos, a partir do versículo 22. Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva no olho do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Quando eu faço assim, é porque, a palavra tá entrando, tá? Uma espada de 2 gumes penetrando entre juntas e medulas e tá fazendo algo novo, algo diferente. Por quê? Porque aqui, desculpem-me o barulho, as obras do meu lado, mas aqui Jesus vai falar que algumas pessoas levaram aquele homem até Jesus. E deixa eu falar uma coisa. E aí Jesus pegou ele e levou ele para o lado de fora, tanto daquele povoado como daquelas pessoas. Então lá ele fez uma mistura estranha, meio nojenta, que todo mundo ia falando: pelo amor de Deus, não faz isso não. E colocou. E aquele homem voltou a ver,
mas ele ainda estava vendo as coisas distorcidas. As pessoas pareciam como árvores, mas estavam andando para ele. Não, Jesus, tá ótimo, eu já estou conseguindo pelo menos ter uma visão turva, tá assim estranho, mas tá tudo maravilhoso. Jesus virou e falou, não está. Vamos corrigir a sua visão 100%. E aqui sim a gente, usa aí para as curas, os evangelismos que a gente vê do lado de fora. Mas aqui vamos trazer para o lado espiritual. Nem todo mundo que te leva até Jesus, Jesus te quer com ela. Depois que Jesus curou aquele homem completamente, disse que aquele homem precisou olhar firme. Versículo 25. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele, dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou, não volte para o povoado. Muito provavelmente todo mundo naquele povoado estava vendo as coisas distorcidas. Estavam vendo homens como árvores andando. E aí Jesus pergunta logo em seguida, como é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí Pedro vai dizer, os discípulos, vários discípulos começaram a responder, Tem gente dizendo que o Senhor é o Elias, que a gente sabe que não morreu, que foi arrebatado, então voltou aí na sua forma, Jesus. Aí outros viraram e falaram, não, mas tem outros, inclusive aquele rei Herodes acha que o Senhor é João Batista ressuscitado, que veio para acertar as contas com ele. Mas ainda outros estão dizendo que o Senhor é um profeta. E ele, naquele momento que ele tinha acabado, que a gente não sabe exatamente a cronologia aqui, acabado de curar aquele cego, e a visão daquele cego de maneira firme, e o nosso ideal aqui é corrigir a nossa visão de maneira que a gente olhe firme e claramente as coisas e a Jesus. E aí ele vira e ele pergunta, cara, vocês acabaram, de ver vários milagres, sabe? E aí Jesus até chama a atenção deles, poxa, vocês ainda não estão entendendo, sabe? Eu tô falando aqui do fermento dos fariseus e vocês estão achando que eu tô querendo pão, sabe? Que um pão, vocês acham que a gente vai ter problema porque vocês têm um pão, vocês não viram que eu acabei de multiplicar 7 pães para 4.000 pessoas e ainda vocês recolheram 7 cestos? Jesus estava preocupado com aquilo, porque as pessoas precisavam entender quem ele era, porque ele não é um homem, ele, graças a Deus, ele faz milagre, ele cura, ele é bom, ele é tudo, mas ele é filho do homem, ele é o Cristo. E finalmente Pedro responde a coisa certa. Então ele pergunta para os discípulos, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro vira e fala, o Senhor é o Cristo. E aqui é interessante porque dizem que Marcos, João Marcos, aí, ou era um primo, ou era um sobrinho, enfim, era alguém próximo a Pedro, que inclusive ele veio a fazer algumas viagens missionárias, tanto com Paulo, enfim, Paulo, Barnabé, mas ele é alguém que Pedro gostava muito. E aqui ele não fala, ele não dá essa... como é que se diz? Essa moral para Pedro de falar que Jesus então fundou a igreja a partir de Pedro, Porque foi a partir da revelação de Pedro. Mas aqui Marcos não comenta nada sobre isso. Ele vira, ele fala, tu és o Cristo. E aí Marcos já passa para a próxima parte, que Jesus então, quando eles entenderam essa revelação, essa coisa tão importante, que Jesus era um filho de Deus, era um enviado de Deus,
Então ele começa a preparar os discípulos para o que viria a acontecer com ele, que o Filho do Homem então teria que sofrer na mão dos líderes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, morrer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Só que aquela mensagem, mais uma vez, para a própria pessoa que tinha acabado de receber, de entender quem Jesus era, aquela mensagem, não, Jesus, para com isso. Então vai dizer que Pedro leva Jesus para o lado e o repreende. Fala, não, tenha pena de ti, tenha pena de nós, que não precisa acontecer isso. E aí Jesus vira e fala, afasta-se de mim, Satanás, porque você está vendo o mundo, as coisas do mundo com os olhos do mundo. Você não as vê, você está vendo numa perspectiva humana e não numa perspectiva de Deus. Vamos ler porque é melhor. Jesus dizia isso com toda clareza, então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pedro, você está pensando no aqui e no agora? A sua visão tá quase lá. Você já entendeu algo importante sobre mim. Mas você vai precisar. A gente vai precisar continuar essa conversa, porque você ainda está enxergando homens como árvores. Você acha que tá maravilhoso essa revelação que você teve, mas a gente ainda precisa fazer você entender que a cruz é o poder do Evangelho, é o poder de Deus para salvar o mundo. E aí, gente, é a cruz de Jesus, mas é a cruz de todos nós. Jesus não é só essa parte bonita de milagres, multiplicação de pão, de peixe, disso, daquilo, de curas, né? Jesus é a vida verdadeira. Jesus é o homem bom. Jesus é aquele que veio para destruir as obras do inferno, né? E por isso, a gente não deve se envergonhar da cruz de Jesus que fez isso, né? E aí Jesus vira e ainda fala, cada um tome a sua cruz e siga-me. Não vale seguir Jesus só para conseguir as bênçãos e os milagres, que nem os fariseus queriam. Então dá um sinal que o Senhor é Deus na minha vida. Você precisa reconhecer, e você precisa reconhecer que Ele também está te dando uma cruz. Bom, nosso tempo já está um pouco estourado. Quem quiser continuar esse bate-papo, siga-me pelo Instagram ou entre ali na nossa comunidade Eu Escolho Cristo Todo Dia, que pra gente melhorar essa perspectiva a respeito de Deus que nós estamos tendo. Amém? A respeito de Jesus. Amém? Beijo. Tchau, tchau.